Você já parou para pensar na quantidade de alimentos que são desperdiçados? E como atitudes do dia a dia podem contribuir para práticas mais conscientes no consumo desses alimentos? No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o desperdício de alimentos e ainda dar dicas sobre como nós, consumidores, podemos ajudar no combate a esse problema. Segundo dados da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, estima-se que 28% dos alimentos que chegam no final desta cadeia, que vai desde a colheita até chegar no consumidor final, são desperdiçados. O relatório Índice de Desperdício de Alimentos 2021, produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e da Organização Britânica de Resíduos, URAP, aponta que em 2019 foram 931 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados no mundo. A maior parte do desperdício de alimentos, o equivalente a 61%, vem das famílias, segundo estudo liberado pela ONU, ou seja, das casas de cada um de nós. Na América Latina, de acordo com um estudo da FAO, publicado em outubro de 2019, esta região é responsável por 20% do volume global de alimentos que se perdem desde a colheita até chegar ao varejo. Porém, a maioria dos países latino-americanos não possui informações consistentes sobre o desperdício de alimentos. Isso se torna preocupante, pois, sem dados, é impossível dimensionar o problema, e está longe de ser um tema relevante na agenda política dos países da região. No Brasil, um estudo realizado pela Universidade Federal de São Carlos, baseado em dados da Embrapa, apontou que dos 140 milhões de toneladas de alimentos produzidos por ano, cerca de 26 milhões são jogados no lixo. Só no Brasil, cada pessoa desperdiça 41,6 quilos de alimentos por ano, em média, considerando apenas o desperdício de alimentos que ocorre nas refeições feitas em casa, segundo uma pesquisa realizada pela Embrapa em parceria com a FGV em 2018. Com a pandemia da Covid-19, a situação de muitos brasileiros foi agravada pela alta dos preços dos produtos. Cerca de 25% do orçamento familiar é destinado à alimentação, segundo a pesquisa de orçamentos familiares realizada pelo IBGE em 2008 e 2009. E sabemos que a insegurança alimentar voltou a fazer parte da realidade de muitas pessoas. Como aponta uma pesquisa publicada em março de 2021 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan, 116,6 milhões de brasileiros se encontram em situação de insegurança alimentar, ou seja, não sabem se terão o que comer no dia seguinte, precisam diminuir a quantidade e qualidade de alimentos ou estão passando fome. Além do mais, não podemos esquecer dos impactos ambientais provocados pelo desperdício de alimentos. Dados apontam que cerca de 50% dos resíduos urbanos são orgânicos e que atualmente menos de 1% recebem o tratamento adequado. Eles são dos principais responsáveis pela contaminação do solo e da água, proliferação de doenças e emissão de gás metano, um dos gases responsáveis pelo aquecimento global. Depois dessas informações, muitos devem estar se perguntando o que nós, enquanto consumidores, podemos fazer para nos tornarmos também figuras ativas no combate a esse problema. Grande parte dos alimentos descartados em casa é por não terem sido aproveitados totalmente ou por passarem do prazo de validade. Assim, separamos algumas dicas que ajudam a evitar o desperdício de alimentos. Não descarte apenas pela aparência. Preste atenção no transporte e armazenamento dos alimentos. Olhe os armários e geladeiras e faça uma lista de compras. Faça apenas a quantidade suficiente de comida para o dia a dia. Aprenda a preparar receitas mais sustentáveis, com parte dos alimentos que são geralmente jogados no lixo, como raízes, cascas e sementes. Pensando nessa última dica que apresentamos, vamos ensinar como preparar 2 receitas. Se você, assim como a maioria das outras pessoas, joga a casca da banana fora, então chegou a hora de começar a guardá-las e congelá-las, pois são tantas receitas fáceis e saborosas que se pode fazer com a casca da banana que você não sabe o que está perdendo. Uma dessas receitas é a sardinha vegana, ou bife de banana, como você quiser chamá-la. Para essa receita, utilizei as cascas de 3 bananas, um ovo, trigo, farinha de rosca, sal e pasta de alho. Primeiro, você passa a pasta de alho e o sal por toda a superfície da casca. Depois, você unta na farinha de trigo.
E então passa no ovo e unta na farinha de rosca. Quando o óleo estiver quente, coloque as cascas de banana empanadas para fritar em ambos os lados. Quando elas estiverem nessa cor um pouco mais dourada, elas estão prontas. É só servi-las. Sabe aquelas batatas assadas no forno? Ou aquele prato de batata sauté? Então, o que você faz com as cascas delas? Espero que não as jogue fora, porque elas são um ótimo pedido de snacks, principalmente antes daquele almoço de domingo demorado para enganar a fome. Vamos lá para a receita. Bom, essa receita é bem simples. Primeiro você coloca o óleo em uma frigideira em fogo alto até esquentar. E aí, então depois você só joga as cascas de batata dentro para fritá-las, igual batata palito mesmo. Aí quando elas estiverem com essa cor dourada, elas estão prontas. É só servir com sal ou qualquer outro tempero de sua preferência. Apesar deste problema integrar diversos estágios de uma grande cadeia, essas são atitudes que todos podemos adotar para não contribuirmos com o desperdício de alimentos.